Tudo bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui hoje, nesse dia 3 de maio de 2019. Vamos mais uma vez lermos a palavra do Senhor Jesus, mais uma vez estarmos diante do nosso Senhor Jesus. Mais um dia, vamos lermos um pouco mais a palavra dele para que possamos fazermos aquilo que realmente é da vontade dele, em nome de Jesus. Então hoje, nesse dia 2 de maio de 2019, a gente vai estar lendo aqui, 2 Samuel, do 15 ao 17. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, ó meu Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso. Ó Espírito Santo de Deus, me ajuda, Senhor, na leitura da Tua palavra, Senhor, que você possa falar comigo, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Possa me ajudar, me guardar, me iluminar, Senhor, me dar paz, alegria, amor. Me abençoe, me guarde, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Esteja comigo, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Vamos ler. A rebelião de Absalão e a fuga de Davi. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, ou chamava Absalão a si, ele dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das cidades de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se achava a ele, se chegava a ele para inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele, e o beijava, e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque morando eu em Jesus, na Síria, voltou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou, pois, e foi para Hebrom, e enviou a Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direi: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabia naquele negócio. Também Absalão mandou vir a Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele sacrificando seus sacrifícios e
conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar de diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardassem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os queleteus e todos os geteus. 600 homens que vieram de Gate a pé caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar por força, pois força-me é ir aonde quer que eu puder ir. Volta, pois, por onde quer que puder, volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondendo, porém, Itai ao rei, disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, ali certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grande vozes. Passando o povo, também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar até todo o povo, e acabou de sair até que todo o povo acabou de sair da cidade. Disse então o rei Zadok: torna a levar a arca à cidade, se achar eu graça aos teus olhos, aos olhos do Senhor. Ele me tornará a trazer para que lá, e me deixará e ver a ela a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como pareceres bem aos teus olhos. Disse mais o rei Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, vidente? Torna, pois, em paz a cidade, e convosco também os vossos 2 filhos, Ainás, filho de Jonatas, e Ainás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhais que demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali.
E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalçados, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: o Senhor transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com as vestes rasgadas de terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e desceres a Absalão, eu serei rei e teu servo, como fui servo teu pai, pois agora serei teu servo. Dissipar-me-ás. Então aconselhei Aitofel: e não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdote? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar, sacerdote? Eis que então ali estão, eis que estão também ali com os seus 2 filhos, Ainás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvires. Usai, pois, comigo de Deus, pois, amigo de Deus. Usai, pois, amigo de Deus, veio para Jerusalém, e Absalão entrou em Jerusalém, para a cidade. Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentas abardados, e sobre eles 200 pães e 100 cachos de passas e 100 frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tens, Mefibosete. E disse Ziba: eu me incluo e que eu ache graças aos teus olhos, ó rei meu senhor. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que ali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda com todo o povo ainda que todo o povo e todos os valentes iam à direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Eis-te agora
da desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixe-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois seu senhor lhe disser: amaldiçoa a Davi, pois diria: porque assim fizeste, mas disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu filho, que sucedeu a mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição diante deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Os conselhos de Aitofel e Uzai dão a Absalão os conselhos. E Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o Arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: vive o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: senão daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel. Dele serei, e com ele ficarei. E demais disso, quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho, como servi diante de seu pai? Assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho dentre vós, o que devemos fazer? E disse Aitofel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardar a casa, e assim todo Israel ouvirá que fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com os de Absalão. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levarei e seguirei após Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só, e farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscais é como se tornassem todos, assim todo o povo estará em paz.
Esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciões de Israel. Porém, disse Absalão: chamai agora também Uzai o Arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra, ou se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho de Aitofel esta vez não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu, teu pai e seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo roubada, com os dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no princípio algum dentre eles, cada um que ouvir então dirá: houve derrota no povo houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que toda a pressa te ajude, a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos sobre ele como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-lo-emos até ao ribeiro, até que se não achei ali nenhuma pedrinha. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai o Arquita do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor o ordenara para inquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim aconteceu a Aitofel e a Absalão e aos anciões de Israel. Porém assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes essa noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimás juntos à fonte de Rogel. E foi uma criada e lhe disse. Eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos a entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço e avisaram apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha o poço em seu pátio, para o descerem. E tomou a mulher a tampa e estendeu sobre a boca do poço e espalhou
grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher naquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhe disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscando, não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Então Davi e todo o povo com que ele estava se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não se tinha seguido o seu conselho, abardou o jumento e levantou-se e foi para sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi veio a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a mesa em lugar de Joabe sobre o arraial, e era Amassa, filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, no qual entrara a Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre Absalão. E sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barsalai, o Gileadita, e Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barros, e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas e também torradas, mel e manteiga e ovelhas e queijos e de vacas, e os trouxeram a Davi e o povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Amém, amados irmãos. Então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor nesse dia 3 de maio de 2019, nessa sexta-feira. Graças a Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, por nos guardar, nos abençoar, nos livrar de todo mal, todo perigo, Senhor. Que a Tua presença esteja sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não deixe que nenhum mal sobrevenha sobre nós, Pai, mas nos guarde, Senhor, nos livre de todo mal, todo perigo, Senhor. Continua a guardar o meu lar, a minha casa, guarda meu sono também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.